Fala, cervejeiros! Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cervejeiro Caseiro. Diego Schneider por aqui e a gente está começando o segundo vídeo da nossa série sobre perguntas e respostas de temas aleatórios. Aqui a gente vai falar sobre responder perguntas, na verdade, sobre mostura, sobre invase, sobre equipamento. Cara, o que vocês imaginarem. A gente pegou perguntas, como eu já comentei no vídeo anterior, perguntas variadas aí no Instagram, no Facebook, de conversa. Então, confira aí que tem bastante pergunta interessante que pode te ajudar, que o problema dos outros pode ser também ser o teu problema e as dicas são valiosas. Rola a vinheta, vamos lá! Vamos então para a nossa primeira pergunta da segunda parte do vídeo. Vamos lá. Tô pensando em começar a usar carbonatação forçada. Você tem alguma postagem sobre isso, tipo mostrando equipamentos e o processo? Cara, tem um vídeo, vou deixar no card aqui também para vocês. O terceiro, na parte 3 do vídeo de equipamentos, eu falei bastante coisa sobre carbonatação forçada, mostrei ali cilindro que eu uso, post-mix, barril PET, o meu contrapressão, carbonator, cara, tudo que tu precisa aí para carbonatação forçada eu mostrei, não foi muito a fundo o vídeo, tá? Mas eu até tô devendo um vídeo, vou fazer aqui pro canal inclusive, mais detalhado sobre como é que faz, já teve mais gente pedindo sobre como é que faz a carbonatação forçada, né? Então eu sempre mostro um pedacinho ou outro, mas eu vou fazer o mais completinho aí, tirando do fermentador, botando dentro do barril ou do post-mix, né? Fazendo essa carbonatação, regulando os manômetros, pressão e tudo mais. Em breve vai pro canal aí. Mas dá uma olhadinha nesse vídeo aí que tem bastante coisa legal lá. Próxima. Fala, Diego, beleza? Cara, tu já usou malte âmbar? Tô pensando aqui em algum estilo para usar ele, usar Pilsen Munique de base e encaixar ele, que eu tenho aqui tem 95 EBC. Cara, é o malte que eu até respondi isso para ti no inbox lá, vamos jogar essa informação aqui para todo mundo agora. Eu acho que vamos abrir um pouquinho mais essa questão. Essa questão de usar um malte específico, às vezes a gente tem alguns maltes que caem muito bem para algum estilo específico, por exemplo, um Special B da vida, que ele cai muito bem nos estilos belgas, que pedem aquela complexidade de malte, de nota, de frutas secas, alguma coisa assim. E tem alguns maltes que eles são meio malte coringa, que eles acabam se encaixando em vários estilos. Cara, o malte âmbar eu não cheguei a usar aqui ainda, mas eu dei uma lida nele, né, até para poder te responder. E ele é um malte que ele vai se encaixar muito bem, cara, em várias cervejas aí, porque ele não vai puxar muito caramelo, ele traz uma nota um leve tostadinho, traz um biscoito, então ele vai te ajudar muito na cor. Cara, tu pode usar ele na própria American Amber Ale, por exemplo, numa Brown Ale funciona bem, numa APA ele encaixa legal, desde que, obviamente, use em pouca quantidade, né, para não ficar aquela APA que é quase uma Brown Ale. Em IPAs também, com certeza ele vai encaixar aquelas IPAs mais clássicas americanas, que são mais antigas, né, que era um pouco mais escura ali, então encaixa bem sem trazer muito caramelo, que eu particularmente, quem me conhece mais tempo já sabe que eu não sou muito de IPA caramelada, então esse é um malte que ele funciona muito bem nesse sentido. Então, eu acho que essa questão de usar um malte específico aqui e ali, tu tem que ler a característica do malte, isso sempre tem, toda empresa tem os seus catálogos de malte com as características de para onde ele puxa, e normalmente no próprio catálogo ele já fala também, dá alguns estilos de referência que tu pode usar, mas acho que tu não precisa se fixar nisso, né? Desde que a característica daquele malte se encaixe com o perfil que tu está procurando para tua cerveja, cara, tua imaginação aí que é o limite, né? Tu pode usar tranquilamente. Vamos para a próxima pergunta. Me ajuda novamente. Devo estar fazendo alguma parte errada no processo, onde as leveduras param de trabalhar muito cedo na fermentação. O que poderia ser? Aqui ele fala que fez toda a hidratação certinha, ferveu, resfriou a água, jogou o fermento, fez a hidratação por 30 minutos antes de jogar no mosto e tal. E aí que ele fala, o líquido já estava resfriado com temperatura abaixo dos 30 antes de inocular, porém não sei se o líquido total era abaixo dos 30, podendo matar a levedura. Elas trabalharam o dia todo vapor, no segundo caiu bastante e no terceiro já pararam. A OG era 1052, medida de densidade de ontem e hoje está parada no 1035.
Então, cara, aqui eu não sei, eu não cheguei a perguntar como é que terminou essa cerveja, mas ele falou que já tinha meio que parado em 1035. Aqui a gente tem algumas coisas que podem ter acontecido, tá? Uma delas é a temperatura de mostura, tá? Então, como eu falei ali, a gente precisa ter esse controle, precisa de um termômetro bem certinho, que esteja calibrado, para ver se de repente tu não colocou o malte numa temperatura que estava muito, muito quente. Se tu arriou o malte aí a 75 graus, por exemplo, basicamente tu vai inativar as enzimas para trabalhar e fazer essa conversão, ou vai trabalhar na parte muito alta aí da alfa-amilase e vai te dar um açúcar muito complexo que a levedura não consegue consumir. Essa é uma possibilidade. Ou de repente ficou muito baixa a temperatura também, mas normalmente quando ela para de atenuar é porque tu subiu demais a temperatura de mostura, tá? Então deixa só trabalhando na faixa muito alta ali, e aí a gente tem açúcares complexos que a levedura não consegue consumir. Em termos de fermentação, aqui ele comentou, né, que era um pacote de levedura, foi feito hidratação, foi inoculado, de repente ele fala ali que foi na faixa de 30 graus, pode ter acontecido de ter o líquido realmente de fato não estar nos 30 graus inteiro, às vezes uma parte um pouco mais quente, mas a 30 graus não é para matar a levedura, tá? A gente tanto quer que a hidratação da levedura, a temperatura ideal é aí na faixa dos 30 graus mesmo. E então acredito eu que seja mais algum problema de mostura ou uma viabilidade muito baixa da levedura, tá? Às vezes uma levedura que tem muito tempo guardada, alguma coisa assim, ou não ficou na temperatura correta. Então a gente não tem como saber exatamente, mas alguns pontos que vale atenção nesses casos de fermentação meio parada temperatura de mostura e essa parte de viabilidade da levedura, né? Ver se ela de fato foi bem armazenada, se ela está bem viável e tal. Se foi problema de temperatura de mostura, tá? De ter muito açúcar complexo, aí não adianta tu inocular outro pacote de levedura que ela não vai ceder mais, não vai atenuar mais. Então vale esses detalhes aí, atenção nesses detalhes. Vamos para a próxima. Meu sonho é fazer uma sour, mas além de ter que ter pHmetro, tem que ter controle de temperatura durante dias. Cara, esse aqui, eu sou fã de sour, já fiz algumas, e tanto é que a sour que me colocou, a cerveja que me colocou no concurso da Eisenbahn lá, que eu participei em 2018, foi uma Berliner Weiss, que era sour também, e nessa época, cara, acredite se quiser, eu não tinha pHmetro. Eu fiz essa cerveja confiando no meu paladar, seguindo todo o processo de fazer uma sour, né? Mas na época eu não tinha pHmetro, então foi meio que no olho e no tato, né? De sentir na boca, acidez e tal. Mas hoje em dia não sei se eu faria isso, cara. Eu acho que vale a pena tu comprar um pHmetro. É um investimentozinho, dá para no Mercado Livre aí, tem preço bom, consegue parcelar em 12 vezes. E ele não ajuda só para sours, tá? Ele vai te ajudar em todas as cervejas, na verdade, tu poder acompanhar o pH, se está correto, de acordo com as enzimas que tu quer que trabalhe mais, menos, então isso ajuda bastante. Mas em relação tu pode usar também aquelas fitinhas de pH, não é o mais adequado, mas tem algumas fitas que tu consegue um rangezinho um pouco mais específico ali para medir a densidade não, o pH, né? Então durante a acidificação ali tu pode dar uma mergulhada nessas fitinhas e ver se já está no pH mais adequado, e também a tua língua também vai te ajudar bastante, tá? Tu tira uma provinha, toma, vê se a acidez, tu vai sentir essa acidez no paladar, já se ela está no ponto, ou se daí tu estica um pouquinho mais a acidificação ou encurta. E a questão de ter que ter um controle durante a acidificação, até para quem não sabe como é que é o processo de sour aqui, rapidinho, a gente tem que fazer o kettle sour, né, que é fazer a adição de lactobacilos e mantendo uma temperatura aí próxima de 40 graus, que é onde o lactobacilos vai acidificar. Esse controle de temperatura para manter nos 40 graus, cara, eu já fiz usando a resistência na minha panela, que é minha panela elétrica, então eu setei para 40 e deixei, foi tranquilo. Mas eu também já usei um aquecedor, esses aquecedores de ambiente pequenininhos, que usam em banheiro, às vezes em quarto e tal, ligar no controlador de temperatura da geladeira, o teu TIC 17, aí, o Ageon ou tem algum daqueles outros,
dá para ligar, seta para aquecimento e ele vai funcionar muito bem também, cara. Funciona muito bem, deixa ele viradinho perto da panela ali, cola o sensor na panela e tá resolvido o problema, cara. Dá para fazer sour sem ter uma panela elétrica, né? De fato, funcionou muito bem, cara. Funcionou muito bem. 24 horas, a acidez estava 3.3, eu acho 3.4, já estava legal. E aí segue o baile. Então não precisa ter uma panela elétrica com um controle muito exato, assim. Dá para fazer tranquilão. Se quiser mesmo fazer sour, dá para fazer sem pHmetro e sem controle, sem panela elétrica com controle automático. Vamos para a próxima pergunta. Vou fazer o priming e envasar amanhã. Quantos dias deixo envasado e carbonatando? Posso deixar em temperatura ambiente? Aqui na minha cidade a temperatura está em torno de 28 graus na sombra. Eu recomendo sempre que o priming seja feito e mantido por 14 dias, tá? É o que a gente... Isso varia também, vai variar bastante em questão de temperatura. Como na tua cidade tá mais quente, provavelmente ele vai acontecer mais rápido essa refermentação na garrafa, tá? Então, tu pode aí, eu sei que a ansiedade para quem está começando principalmente é muito grande e tu vai querer tomar a cerveja no segundo dia de priming já, mas cara, tu vai jogar a cerveja basicamente fora porque ela não vai estar carbonatada, não vai estar no ponto certo, vai ter levedura de suspensão. Então eu recomendo aí que pelo menos 10 diazinhos, com 10 dias tu abre uma cerveja para ver como é que tá, porque aí já deu provavelmente tempo dela refermentar e boa parte dessa levedura já ter assentado mais no fundo da garrafa, tá? Em relação à temperatura, cara, pode ser temperatura ambiente, deve ser temperatura ambiente, e de preferência que não seja muito quente, né? Tu falou que está 28 graus na sombra, mas com certeza dentro da tua casa aí vai ter um cantinho que não vai estar 28 graus, vai estar um pouco mais amena a temperatura, né? Então é recomendado aí que o priming até seja feito a uma temperatura de fermentação. Mas cara, eu já fiz também com temperaturas mais quentes aqui, não tive muito problema, mas se puder, aí na faixa de 23, até 23, 24 graus é bem bom e provavelmente vai ter um cantinho na tua casa que chegue mais ou menos próximo disso, tá? Vamos para a próxima, essa aqui é uma pergunta um pouquinho mais longa, mas muito boa, tá, gente? Eu tive um problema um pouquinho parecido, então a gente vai matar aqui os dois coelhos com uma caixa d'água só, como diz o outro. Eu fiz 15 litros de uma Witbier com laranja e coentro, usei um pacote de T58 e fiz um starter de vitalidade só. Que tirou 1 litro de mosto na fervura, resfriou, hidratou a levedura e inoculou nesse starter. Quando acabei a abraçagem, inoculei a levedura com mosto a 19 e o starter estava a 20. Cara, até agora tudo perfeito aqui. Foi a melhor fermentação, temperatura de 18 graus e depois subi para 20 no final de fermentação. Gerou uma esterificação de leve bem ok. Isso aqui, essa esterificação do T58 é super padrão, né? A gente já espera essa esterificação e eu acho um ótimo fermento, inclusive, para fazer Witbier. Continuando aqui, gerou uma esterificação de leve, porém no final da fermentação, e agora com a breja pronta, eu senti um gosto de álcool acima do que o normal, ou seja, algum defeito de fermentação. O que eu poderia ter feito para reduzir um starter mesmo de 24 horas, como a leva era pequena, não achei que teria esse problema. Cara, para quem, acho que bastante gente aqui do canal já acompanhou o vídeo, né, e a saga da Russell Imperial Stout que eu fiz recente agora, tudo bem que não dá pra gente comparar pau a pau, porque a minha era uma OG muito alta, né? Era uma OG de 1103, a tua era uma cerveja mais simples. Mas eu tive todo esse cuidado que tu teve também, de fazer hidratação de levedura, de fazer um starter, de colocar o pitch rate correto, e foi uma fermentação muito vigorosa que acabou gerando um pouquinho de álcool superior no final de fermentação, no meio de fermentação, na verdade. Tá? Pode ter sido o caso aqui, como tu era uma leva pequena, que tu falou, usou um sachê inteiro, fez a hidratação, fez um starterzinho de vitalidade, pode ter sido o caso de uma fermentação um pouco mais vigorosa e ter gerado um pouquinho de álcool superior, que é esse sabor que tu está sentindo, esse aroma. O meu caso, eu fiquei até bastante preocupado, mas eu estendi o meu descanso de acetil, subiu um pouco mais a temperatura, eu levei até 24 graus a temperatura e mantive por, acho que foram 5, 6 dias, para a levedura poder consumir, para terminar de volatilizar um pouco desse álcool superior que estava ali e para a própria levedura consumir subprodutos, inclusive o álcool superior. No meu caso funcionou muito bem, tá? Questão de uma semaninha depois, aí uma temperatura mais alta, eu ia tirando prova diariamente e essa questão desse paladar de mais alcoólico, ele sumiu e hoje a cerveja está sensacional.
Então, acho que ficou, agora a tua cerveja já está pronta, né? Não tem muito o que fazer. Ela pode, com o tempo, diminuir um pouco essa sensação de álcool superior, mas é uma Witbier, né? Não é uma cerveja para deixar, para guardar por muito tempo, é boa de consumir fresca. Então, acho, cara, toca o barco, mata esse lote aí, e no próximo, se tiver algum problema parecido, experimenta no final da fermentação, se achar que tem alguma coisinha estranha e tal, sobe um pouquinho a temperatura, deixa mais um tempo para ver se ela dá uma arredondada, e aí depois sim, tu faz o cold, invasa, tudo mais. Uma dessas vezes tu consegue melhorar o resultado da tua cerveja final. Já emendando então na pergunta anterior, tem uma interessante aqui. Como é que eu posso evitar algo superior e como é que eu identifico? Então, aqui, vamos ter... Cara, essa aqui é pergunta para 1 hora de resposta, mas vamos resumir aqui, tá? Reduzir risco de álcool superior é fermentação correta, tá? Não inocular em temperatura muito alta. Eu vejo muita gente nos grupos aí fazendo inoculação. Consegui resfriar meu mosto até 30 graus e joga a levedura dentro. Cara, muito risco de álcool superior nesses casos. Sempre faça inoculação na temperatura correta de fermentação ou até 1, 2 graus abaixo. Então, tu vai fermentar uma APA aí, uma blonde a 18 graus, cara, inocula 16, 17 graus e aí sim tu faz inoculação ou no máximo a 18 graus, evita ter essa diferença muito grande. Outro problema muito grande de álcool superior é fazer inoculação com pouca levedura, tá? Então, faz o cálculozinho de levedura, lá tem o Brewer's Friend, que a gente já falou em outros vídeos aqui, que é muito simples de fazer. Agora o Brewfather, que tem bastante gente usando já, também vai te dar o número de células que tu precisa para fazer a fermentação. Então, faz um cálculozinho, cara, se não consegue comprar aí os 2, 3 pacotes às vezes que precisa, faça um starter para ter uma fermentação bem vigorosa, bem ativa, que evita também álcool superior. Então esses são 2 pontos principais, assim, cara, fermentar na temperatura correta e com a quantidade de levedura correta, tá? Álcool superior tu pode, como eu falei na pergunta anterior, tu pode sentir cheiro de álcool mesmo, de botar no nariz e já sentir aquele aromão de álcool bem forte. Pode também ser apresentado com um pouquinho lembrando solvente, esmalte, que daí já são alguns ésteres que vão remeter a isso, que também são sinais de algum problema de fermentação que tu teve ali e que acabou esterificando demais e trazem a sensação aí de solvente, acetona, uma coisa mais esterificada aí, né? Então são alguns cuidados que tem que ter e aí como tu identifica. Mais uma pergunta boa aqui, cara. Boa noite, tudo certo? Estou com um controlador de temperatura igual ao seu, ou quase igual, o AGEON G102. Cara, só um toquezinho aqui. Esses controladores de temperatura da AGEON são muito bons, tá? Eu tenho 2 ou 3 aqui já que, tô usando um tempão, não me incomodam. Bom de setar, confiável, fica a dica. AGEON me patrocina. Seguindo então, configurei ele com set point em 12 graus para teste e o R0 de 2 graus. Esse R0, se eu não me engano, é a esterese de diferença de graus, né? Então sobe 2 graus, ele liga e assim vai. Ele chegou nos 12 e desligou, porém a temperatura continuou a cair. Deixei o sensor dentro de um copo com água para o teste. Sabe me ajudar? Cara, isso se chama inércia térmica, tá? É bastante comum e é por isso que tem alguns relatos aí de cervejeiros que às vezes joga a cerveja lá do descanso de acetil para 0 graus e aí tem problema de congelar a cerveja, principalmente se estiver usando freezer. Isso acontece porque quando o compressor da geladeira liga e ele fica muito forte trabalhando a milhão ali, gerando frio, né? Gerando frio. E até o sensor que está na geladeira ali chegar em 0 graus ou um set point que tu colocou e por mais que o compressor desligue, ele continua a gelar um pouco a tua cerveja, tá? Ou teu copo, independente de onde está ali. A gente tem bastante frio que está ali dentro daquele ambiente e ele tende a ir um pouquinho mais frio, tá? O que é importante nesse ponto, cara? Ali tu estava usando um copo com água para botar o sensor dentro. Esse copo com água ele esfria muito rápido. É muito diferente tu resfriar um copo com água que está o sensor dentro de tu resfriar um balde que está com 30 litros, com 20 litros de cerveja. Então, o que eu sempre recomendo para fazer isso, tá?
colar sempre sensor na parede do balde, caso não tenha posto termométrico no teu balde ou na tua bombona, e coloca bastante isolante, cara. Hoje meus fermentadores todos aqui têm posto termométrico, mas quando não tinha, eu pegava o sensor, colava na parede do balde, colocava um isoporzinho, tinha uma camada de isopor, colocava em cima do sensor e aí passava algumas fitas para deixar ele bem isolado e ele pegar só a temperatura do líquido, tá? Então, além disso, né, é importante também tu deixar essa esterese ali do controlador um pouco menos, tá? Não deixar em 2 graus, então deixa aí 0.2, 0.3, que aí não vai ficar tanto tempo ligado, porque senão, cara, como a diferença é 2 graus ali, por mais que tu chegue a 10 graus, ou vamos botar 0 graus, aí ele sobe até 2, aí o compressor liga a milhão para trabalhar para chegar até 0. Como o compressor vai trabalhar muito tempo, vai gerar muito frio ali, mesmo que quando chega a 0 graus ele desliga, ele vai continuar baixando um pouquinho mais, se é onde tem o risco de congelar a cerveja. Tá? Então são essas dicas que eu dou, reduzir um pouquinho a esterese, o R0 para deixar em 0,2, 0,3, até porque tu vai ter uma fermentação mais controlada, né? Um líquido aí sem muita variação de temperatura, e o risco de congelamento também diminui bastante. Tá? E aí sensor sempre, caso não tenha posto termométrico, colado e bem isolado na parede do fermentador para pegar a temperatura o mais próximo do líquido do fermentador. Muito obrigado para quem ficou até o final desse segundo vídeo da série, são 4 vídeos no total. Para quem não assistiu o primeiro, tá aí no card, tá na descrição também o link do primeiro vídeo. E fiquem ligados que no próximo vídeo tem mais um monte de pergunta boa. Até!